Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, eu tô até rouco de tanto falar. O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão está no centro-oeste do Brasil, estamos no Distrito Federal. Brasília, eu venho em busca de boas notícias no Congresso Nacional, enfim, e descobri hoje, por exemplo, que tem muito mais agronegócio aqui no Distrito Federal do que política. Então, eu estou muito feliz. E para concluir a minha jornada aqui nesta viagem, o Marcos Peixoto, que está aqui do meu lado, vocês já viram o Marcos aqui no Fala Carlão em outras oportunidades, ele me falou de um negócio chamado Observatório da Segurança Cibernética no Agronegócio. Olha só que nome importante. Só dele falar esse nome eu falei, gente, eu fiquei curioso para saber do que se tratava. Então ele reuniu aqui o conselho desse observatório para a gente bater um papo. Marcos, obrigado, boa tarde, obrigado pela sua gentileza de reunir essa turma aqui, viu? Boa tarde, Carlão, um prazer mais uma vez estar aqui com você, falando para o seu público sobre esse tema tão importante que é a segurança cibernética. Maravilha! E ele juntou uns caras boco peso pesado. Aqui lá do lado esquerdo está o Elton Garcia, que é engenheiro de computação. Elton, tudo bom? Tudo bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui batendo um papo. A oportunidade é minha e é um privilégio para os nossos seguidores aí que vão poder ter uma aula aqui sobre esse tema. E aqui do meu lado direito agora, o Marcelo Cunha, que é cientista da computação. É importante, hein, Marcelo? Você tá pouquinho, bom? Boa tarde, tudo bem? Prazer, muito bacana ter a oportunidade de estar falando sobre esse tema fundamental para o agronegócio brasileiro, um país com o nosso potencial. Maravilha. Beleza pura. Marcos, vou começar com você aqui. Por que esse assunto veio à baila? A gente começou a discutir, enfim, entre nós somos amigos, né? Já temos outros membros do observatório que trabalham na coordenação do observatório, que não puderam estar presentes, mas nós começamos a discutir sobre o assunto de segurança cibernética e particularmente sobre a fragilidade da segurança cibernética no agronegócio. E como que a gente poderia criar uma forma, né, de criar essa consciência, né, nas diversas entidades e entre produtores rurais no setor, né, sobre a importância da adoção de ações para a promoção dessa segurança cibernética. E aí resolvemos criar um perfil, né, no LinkedIn, que é uma rede social de uso basicamente profissional, onde a gente acreditou que a gente ia alcançar de forma mais efetiva esse público, que são das empresas e organizações que atuam no agronegócio como um todo. Espetacular, hein, gente? Esse assunto é um assunto extremamente relevante. Você sabe que esses tempos atrás, vocês acompanharam aí, o programa Fala Carlão ficou fora do ar aí uns 20 dias. Ô Marcelo, eu queria saber de você, que é cientista da computação, você sabe que eles tiraram o programa Fala Carlão do ar a pretexto de fazer uma checagem, uma verificação e depois voltaram depois de, sei lá, de 20 dias e a gente, vamos dizer, recorreu aonde a gente achava que podia recorrer, mas... Enfim, todo mundo está sujeito a acontecer isso? Sim, naturalmente, ou seja, por questões legais ou não, simplesmente. Ou seja, a empresa que você mantém as suas informações, os seus dados, os seus vídeos, né, resolveu, por algum motivo, que deveria tirar vocês do ar. Está armazenado com eles, está fora do Brasil provavelmente, certamente deve estar fora do Brasil, então o cara simplesmente tirou. Algo unilateral e draconiano, né, muitas vezes. Pois é, rapaz. Deixa eu passar aqui, deixa eu andar um pouquinho aqui perto do Elton para trazer um pouquinho. Ô, Elton, você como engenheiro, como é que você lida com uma história dessa? Que palpite você daria no meu negócio, no meu caso, por exemplo? Bom, o primeiro passo é tomar alguns cuidados básicos, né, em relação aos seus dados, né, onde eles ficam armazenados, de que forma eles ficam armazenados, quem é o provedor de serviço, conhecer muito bem os termos de uso que são oferecidos, né, normalmente mediante adesão, e saber muito bem qual é a regra do jogo. Porque no caso de incidentes cibernéticos,
e considerando o armazenamento desses dados, né, fora, né, do seu alcance, é importante saber o que o seu provedor pode fazer para ajudá-lo. Quer dizer que a gente tá meio que... Esse assunto, para mim, é um assunto árido. Porque eu falo assim, não, vem... Geralmente você fala, custa tanto, você tem que pagar e tchau. E não tem muito... Não existe muita negociação, assim. Não tem olho no olho nessa história, né? Na verdade, esse tipo de serviço é oferecido mediante adesão. Então, normalmente existe disponibilizado, né, pelo prestador termos do tipo política de uso aceitável ou privacy policies, né, políticas de privacidade. E nesse sentido é muito importante saber o que existe lá disponibilizado pelo prestador para saber muito bem qual é a regra do jogo. Pois é, agora é a regra do jogo. Ó, vou andar aqui de novo aqui, ó. Ô Marcelo, deixa eu te falar, esse negócio de quando a gente faz um contrato entre duas empresas, ou entre uma empresa e um profissional, ou entre dois profissionais, geralmente a gente pode discutir os parágrafos, enfim, os termos do contrato. Nesse caso, como ele falou, adesão significa que eu não discuto termo nenhum, hein? Nenhum, você aceita ou não. Bem-vindo ao século XXI. Pois é, eu queria que você me falasse um pouco mais desse assunto. Que século é esse? Em que mundo estamos entrando? Ou já entramos? Na verdade, nós já entramos. Hoje em dia, a gente está vivendo a era da informação, tá certo? Ou seja, todas as relações vão estar baseadas em serviços providos por redes computacionais, mundo afora, né? Então, essa é a era que nós estamos entrando. E o agricultor tem que ter muito cuidado, porque a questão da propriedade do dado, seja da propriedade dele, da propriedade rural dele, seja da agroempresa que ele tem, seja dos funcionários que ele tem dentro, vão estar armazenadas num provedor normalmente estrangeiro, tá certo? E o que pode ser feito com isso tem que estar muito claro. Mas vem cá, eu fico pensando assim, será que nós não estamos numa discussão quase que inócua? Porque é o seguinte, se fica fora do Brasil, se eu não consigo discutir o termo da adesão, o que eu posso fazer? O que o produtor pode fazer? Zelar pelo bom armazenamento dos seus dados e pelo bom uso disso. Mas, de novo, agora eu quero insistir nesse assunto, porque assim, se o troço é por adesão, e eu não tenho, eu vou zelar como? Me desenha isso aí. Você ter uma clara noção, mais do que noção, conhecer claramente o seu contrato com o seu provedor de informações, como esse dado vai ser utilizado, onde ele vai ser armazenado. Por exemplo, o governo federal está soltando uma série de normas legais, infralegais, a respeito da questão do armazenamento de serviços do serviço público em nuvem. Uma das cláusulas é que o provedor deve ter site no Brasil, provedor desse serviço. Então, esse tipo de detalhe, que não é tão detalhe assim, é fundamental. Fundamental para que você não fique completamente na mão do seu fornecedor. Então, você, enquanto um produtor rural, que tem drones colhendo dados da sua propriedade, que tem tratores que estão fazendo trabalhos na sua propriedade, que tem os dados, onde é que ele vai armazenar isso? Na nuvem? Em qual nuvem? Nuvem de quem? Quem tem direito a acessar? Quais são os, digamos, deveres que esse provedor tem de ter para zelar pelos seus dados, que são de sua propriedade? Se acontece um ataque cibernético, por exemplo, os dados, uma cooperativa, por exemplo, tem dados armazenados em nuvem, uma nuvem proprietária do fornecedor de tratores, enfim, de equipamentos que tem tecnologia da informação embarcada. Esses dados são roubados dados, por exemplo, dos cooperados. Além de ter o problema da produção da cooperativa, ou seja, do negócio dela, ele vai ter problema com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Aconteceu nesse meio do caminho a exfiltração de dados não autorizada por ele, mas ele é o responsável junto à Autoridade Nacional de Dados. Você era solidário com aquela informação. Exatamente. Você ainda pode, os dirigentes podem ser acusados de... Certamente vão ser responsabilizados, vão ter uma multa. É um problema sério. Agora, esse negócio é o seguinte, é tão sério
E precisava ter mais debate sobre esse tema, né? Eu acho que vocês têm uma iniciativa aí que vocês vão fazer que vai nessa linha, né, Marcos? Além das postagens semanais que a gente faz reportando os casos de ataques cibernéticos que ocorrem no mundo e reportando também as ações que outros países estão adotando, as estruturas institucionais, a legislação que eles estão implementando para lidar com esse tipo de problema que é mundial, não é só não é só do agronegócio, não é de só todos, do Brasil e nem só do agro. E nem só do agro, mas com a crescente digitalização do agronegócio, da agropecuária de uma forma geral, ou seja, com a quantidade de tecnologia de informação embarcada nos equipamentos e nos processos, isso torna cada vez mais vulnerável o agronegócio a ataques cibernéticos. Quando eu falo do agronegócio, estou falando de todas as empresas, não só os produtores rurais, né? Então, o nosso objetivo é, além dessas postagens semanais, agora no mês de outubro, o Marcelo depois vai falar um pouco mais sobre isso, é o mês que os Estados Unidos destinou para promover a consciência sobre segurança cibernética. Então, no final de outubro, dia 29 de outubro, a gente está planejando um primeiro webinar do Observatório da Segurança Cibernética no Agronegócio para tratar desse tema. O Helder, ele estava falando, Elton, ele estava falando dos ataques. A gente tem exemplos assim de empresas que já sofreram com isso? Você podia trazer à luz para a gente? Inúmeros casos, e a tendência é de crescimento. Houve um caso muito emblemático ocorrendo em 2021, envolvendo a JBS, né? No setor aí de carnes, e gerou muita repercussão interna. O caso veio à tona, né? Veio à mídia, né? Veio a público, e houve um prejuízo enorme na operação da empresa, e isso acaba repercutindo também em outros ataques em outras empresas aí do setor de agronegócio, e os casos aí eles são periódicos e bem frequentes, mais frequentes do que a gente imagina. Agora, a gente estava aqui no bastidor falando, isso é equivalente, assim, se tivesse que comparar, isso é um crime. Agora, a gente comparando com um crime, assim, eu fico imaginando um crime de quando você é retirado do convívio da sua família, você é sequestrado. Seria o equivalente a um sequestro digital aí, no caso? Vamos fazer uma analogia aí ao mundo concreto, vamos dizer assim, mundo físico. Um ataque muito comum que ocorre hoje é o ataque de ransomware, em que o atacante ele simplesmente indisponibiliza os dados da vítima, criptografando-os, então os discos eles são cifrados, e a partir daí ocorre uma extorsão, ou seja, mediante o pagamento, então há uma motivação financeira por trás aí do atacante, e em troca de um pagamento, geralmente em moeda digital, ele libera a chave para que haja a decriptografia daquele espaço que foi comprometido. Essa é a extorsão simples. Existe também uma figura chamada dupla extorsão, em que nesse caso, além do resgate, existe também uma segunda ameaça, que é a ameaça de vazamento desses dados na internet ou na dark web. Então pode haver também uma dupla extorsão, em que o atacante ele solicita um segundo pagamento para que ele não vaze os dados que foram exfiltrados antes do ataque. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.